Graça e paz, irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é a irmã Alessandra e o nosso tema de hoje vai ser sobre o novo nascimento, ok? Vamos lá. Em João 3, 3, 3, 3 vai dizer assim, ó. E havia entre fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Ok? Vamos parar por aí. Então, irmãos, o que eu vim passar hoje para vocês de mensagem é que a pessoa que não for nascida do Espírito não herdará o reino de Deus. E então, o que acontece? Acontece que a pessoa que não for batizada com o Espírito Santo de Deus tem que começar a querer ser batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer batizar cada um de nós. Você tem que querer, você tem que desejar ser batizada com o Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, você tem que tirar algo de você que desagrada a Deus. O que tem na tua vida que desagrada a Deus? Pensa aí. O que tem na tua vida? Você ainda mente? Você rouba? Você faz coisa errada com o teu corpo? Você mata? Você fala palavrão? Faz fofoca? Você arruma facção? Brigas? Confusão? Contenda? Você sente inveja? Olho grande? Você que ainda bebe, ainda fuma? É guloso? Tem muitas coisas, né? Então, essas coisas tudo são características de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus, todas estas coisas que eu falei aqui, ela já não pratica mais. E se porventura praticar alguma dessas coisas aqui, ela vai pedir perdão ao Senhor, porque nós somos falhos, nós somos cheios de defeitos. Nós pecamos no falar, no agir, no pensar. Em alguma coisa nós pecamos. Mas aquele que é batizado no Espírito Santo de Deus, ele ou ela reconhece o erro, pede perdão ao Senhor Jesus e não as pratica mais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá força para a gente não mais fazer as coisas erradas que a gente fazia. Por exemplo, antes de eu me converter, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu fazia um monte de coisa errada. Eu não estava na presença de Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não era batizado com o Espírito Santo, né? Então, deixa eu ver aqui um exemplo aqui, fofoca, por exemplo. Eu não era, quando eu era no mundo, eu não era de fazer fofoca, não, sabe? Não tinha muito hábito de fazer fofoca, não. Eu estava vivendo outras coisas. Mas bebida, cigarro, essas coisas, né, eu fazia, fumava. Então, a parte mais difícil para mim largar foi o cigarro, né? Eu fiquei 2 anos dentro da igreja, 2 anos fumando, mas estava me incomodando e eu pedi ao Espírito Santo para tirar aquele cigarro de mim. Até que eu parei de fumar, graças a Deus. Então, mas com outras pessoas tem outras coisas diferentes que precisa ser tirada. Porque se o arrebatamento da igreja acontecer,
Como pode uma pessoa que não é nascida do Espírito Santo de Deus subir no arrebatamento? Se todas as pessoas que estão lá em cima foram batizadas com o Espírito Santo, não combina. Não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo ser arrebatado. Teve o caso daquele ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz, ele foi arrebatado sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas agora, em 2020, nós estamos falando de outra época, outros costumes, tá? A gente pode comparar esse ladrão aí da cruz como uma pessoa nas últimas no hospital, por exemplo. Geralmente, quando a pessoa vai para o hospital, não dá tempo nem de pensar. A pessoa já vai mal para o hospital, não dá tempo nem de se arrepender, né? Então, ela perde a salvação. Mas no último caso, no segundo, como é que o pessoal fala? No segundo, 45 minutos do segundo tempo, não é isso? Então, a pessoa pode se arrepender conforme aquele ladrão da cruz e até o momento que ela estava naquele leito ali, sentindo dor, deitada ali, ela fez um monte de coisa errada, até matou, roubou, e está lá, mas está viva ainda. Aí ela chega a pessoa da igreja lá, por exemplo, isso que é bom o trabalho de evangelista no hospital, né? E fala, você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente salvador da sua vida? A pessoa aceita e em 3 minutos morre, está salvo. Então a gente pode comparar aquele ladrão da cruz com uma pessoa enferma no hospital, que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, tá? E teve um caso, que tem um vídeo que rola aqui no YouTube, de um rapaz que era do crime, né? Do crime. E então pegaram eles, os colegas dele pegaram e bateram, atiraram nele, e ele estava quase perto de falecer, né? E então todo mundo rodeado dele falou, é isso mesmo, tem que morrer mesmo. É isso mesmo, matou muita gente, fez isso, fez aquilo. Tem que sofrer mesmo. Aí chegou uma serva do Senhor, não sei se vocês já viram esse vídeo, lá falando assim, dá licença, dá licença, dá licença. Acho que ela parece até um pouco comigo. Dá licença, sai da frente, dá licença, dá licença. Ela abaixou pertinho dele lá e falou assim, meu filho, você quer aceitar o Senhor Jesus hoje? Enquanto todo mundo estava tacando pedra, a moça foi e perguntou a ele. Ele balançou a cabeça dizendo que sim, mas só que ele estava botando sangue pela boca. O cara estava com hemorragia interna. Ele ia morrer a qualquer momento. E então, ela falou, repete comigo. Tadinha, ela ainda falou, repete comigo. Se eu fosse no meu caso ali, eu teria falado assim, só pensa. Nem fala. O cara não estava nem conseguindo falar, mas ele falou que aceitava o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Naquele momento ali. Passou 3 minutos e ele morreu. Passou 1 minuto. Depois que ele acabou de falar assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente salvador da minha vida. Do jeito dele que ele falou, naquelas condições, né? E depois que ele acabou de falar isso, os olhos dele fechou a boca dele deu... A boca dele sorriu e os olhos dele fechou. Ele foi salvo ali na hora. Os anjos do Senhor desceram para levar a alma dele para o céu. Porque ele morreu sorrindo. Tá aí o vídeo na internet aí. Muito forte. Então, a gente pode comparar o ladrão da cruz com esses tipos de situações. Mas aquele que está na presença do Senhor Jesus, esse não será tirado